Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 23, versículo de número 1 em diante, que diz assim: Deus, o nosso pastor. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá. Que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Veja, irmãos, que salmo maravilhoso, né? Esse salmo aqui é de Davi. Veja que ele é uma oração, certo, irmãos? E ele estava profetizando sobre si, né? E também orando a Deus para que ele ouvisse o clamor, os pedidos de Davi, mas sem ser direto, entende, irmãos? Indiretamente, ele formou uma linda oração a Deus. Amados, a gente suporta o tempo de espera, o processo, por causa da presença. É a presença de Deus quem nos tranquiliza. É a presença de Deus que nos dá força, nos dá vigor, que chega junto nos dias maus, que nos encoraja a querer guerrear mais outra guerra. Entende, amados? A gente, muitas das vezes a gente diz: Senhor, eu não quero mais essas lutas, eu não quero mais essas guerras. Mas essas lutas e essas guerras que te aperfeiçoam. O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza, na minha fraqueza. Entende, irmãos? Então, é nesses tempos de batalha que a gente se desenvolve, que a gente cresce, que a gente evolui. Amados, a Bíblia diz que é para a gente se alegrar quando a gente estiver passando por dificuldade. Quando a gente estiver passando por estreitos, por adversidades, pois ali é onde Ele mais se faz presente, mais Ele se revela a nós.
Entende, irmãos? Então, eu acredito que aquele que tem sua identidade em Cristo Jesus, firmada no Senhor, ele não larga os pontos. Irmãos, eu parei para analisar. Muitas pessoas já conheceram a Deus profundamente e mesmo assim elas se desviam. E mesmo assim ela cai em tentação. Por quê? Porque verdadeiramente não vigiou. Começou a deixar brechas. O inimigo é estratégico e só quer oportunidade para entrar e acabar com a vida da pessoa. Matar você na fé, espiritualmente. Entende, amados? Então, que a gente possa se posicionar. Tempo de ministério, tempo na presença, ou que entregou a vida a Jesus Cristo, não significa nada. A palavra diz que a gente precisa meditar na palavra de Deus, nas Escrituras, dia e noite. Mas por que dia e noite? E uma certa vez Paulo, o apóstolo Paulo, disse que a gente tem que orar sem cessar. O que é isso? É buscar intimidade com Deus todos os dias, para estar revestido espiritualmente, pois somos aquilo que mais alimentamos. Se a gente alimentar mais o espírito, ele governará sobre a carne. Mas se a gente não se esforçar para alimentar tanto o espírito, pois a gente já habita numa carne pecaminosa. Se der lugar a ela, certamente ela passa rapidinho e governa sobre o espírito. E não é isso que a gente quer. Sendo sincero, muitas pessoas se apoiam no tempo de ministério, no tempo que está fazendo a obra. Muitas das vezes está fazendo para o homem. Aquilo nem é para Deus mais, entende, irmãos? Está repreendido. Em nome de Jesus, eu não quero viver de aparência. Eu não quero ser um sepulcro caiado, sabe? Bonito por fora e feio por dentro. Pois a gente pode se tornar um falso profeta, mesmo dentro da casa do Senhor, por não vigiar, por não estar na essência do Senhor, no primeiro amor. A gente precisa buscar o primeiro amor constantemente. E lembre-se que, pode reparar, em todos que aceitam Jesus, estão apaixonados, vai lá para cima, né? A sua força em Deus. Você quer, se possível, descer lá no inferno e pregar o evangelho para quem já está por lá. Entende, irmãos? É isso que o novo convertido sente. Mas depois essa chama vai diminuindo conforme a gente vai ao passar do tempo. Entende, irmãos? Para a gente conseguir sustentar naquele nível de adoração, sabe? É louvor, é jejum, é pregações, ouvir pregações, é orações. Tudo isso que nos conecta com Deus. Então a gente vive coisas sobrenaturais quanto o início da nossa caminhada com Deus. Mas se você buscar frequentemente, todos os dias, sabe, orar, onde quer que você esteja, orar sem cessar é isso. Onde quer que você esteja ligado com o Senhor em pensamento.
orando em seu interior, conversando com Deus, e ali você vai ver o agir do Senhor nas pequenas coisas, sabe, irmãos? Não devemos contar com Deus, chamar Ele para nos ajudar e guerrear conosco as nossas lutas, quando você achar que o problema é grande demais para você. Não, peça ajuda do Senhor quando for pequena também a causa. Ele quer que a gente conte com Ele em tudo, sabe? Honra o pouco, que no muito Ele vai te colocar. Entende, irmãos? Isso é o que eu quero dizer para a igreja. A gente precisa ser fiel no pouco. A gente precisa agradecer o pouco que a gente tem, sabe? O pouco que Ele já depositou em nossas mãos. Vamos valorizar, vamos exaltar o nome do Senhor com aquilo que temos nas mãos. Não espere tempos melhores para que você venha fazer aquilo que o Senhor te direcionou, aquilo que o Senhor te pediu. Põe em prática hoje. Entende, amados? Nunca vai chegar a oportunidade se você não estiver se mexendo, se você não estiver em atividade. Continua. Seja inimigo da perfeição. Começa mesmo sem saber a direção, sabe? Porque isso significa e se chama a fé. Abraão, Deus chamou Abraão, irmãos. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, uma terra que eu ainda te mostrarei. Entende, amados? Ele foi, largou tudo e saiu da terra. Isso é obediência. E todo crente precisa ter. Ele não sabia para onde que ia. E aí? Vou morar onde? Vou repousar onde? Com minha família. Mesmo assim, ele saiu da onde ele estava, do meio da sua parentela, para que Deus honrasse e exaltasse a ele, pois através disso o próprio Deus estava sendo exaltado, estava sendo glorificado, pois Abraão foi referência e continua sendo até os dias de hoje, por causa da promessa que Deus deu. Ele obedeceu e disse que a sua descendência seria como as estrelas do céu e a areia, os grãos de areia do mar. Entende, amados? Algo que não pode se contar, algo que não tem contabilidade. Qualquer um que for tentar se atrever a contar, ele desiste no meio do caminho. Não tem quem conte quantos grãos de areia existem nas beiras dos mares. Entende, irmãos? Que se chama praia. Então, isso é o que Deus tem para mim e para você. Quando nós obedecemos, quando nós confiamos, acreditando no que Ele já nos entregou. Sabe? Esse foi o pouco que Abraão teve. Apenas uma palavra. Apenas um chamado. Ele se posicionou e foi. Entende, irmãos? Temos que ser o mesmo. Pegue essas referências bíblicas para a sua vida e põe em prática. Faça igual. Seja obediente e não teimoso. Não queira saber. Não queira dar um passo se você vê o chão. Primeiro dê o passo. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o chão.
e confie que Deus está colocando a plataforma que você precisa pisar. Deus pode fazer contigo da mesma forma que fez com Pedro. Pedro fez: Jesus, se és tu, manda que eu vá até você. E ele disse: vem. E Pedro, sobre uma palavra, vem. Ele caminhou sobre as águas. Ele caminhou, ele confiou e Deus colocou um milagre para ele caminhar por cima. Então não é diferente em nossas vidas. Se a gente fizer o mesmo que Pedro, confiar, andar sobre as águas, mas depois olhar as circunstâncias, a gente vai cair. Fé é isso. É crer sem ver. Então, amados, eu agradeço a minha rica oportunidade. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Seja a boca de Deus nessa geração. Compartilhe conforme o Senhor brandar dentro de ti. Sabe? E seja luz do mundo. Porque trevas já tem demais. Entende, amados? Vamos ser o sal que dá gosto, que dá o paladar às pessoas que necessitam encontrar a vida verdadeiramente. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça. Amanhã estou aqui novamente. Amém? Conto com a ajuda de todos. Fiquem na paz do Senhor e fui.